Olá, queridos e queridas, bem-vindos a essa mini aula que é um recorte do que foi nosso encontro no sábado, dia 19. Se você não conseguiu comparecer nesse encontro por questões de link, eu já expliquei nos grupos que eu estava conduzindo um Theta Healing de 30 minutos, olhos fechados, pra gente escavar crenças e também para facilitar um método de leitura muito interessante com baralho de Pombogira, que já eu explico para vocês. E sim, algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar depois das 19. Esse tipo de aula, de encontro, não são como aulas programadas, do qual a gente coloca uma tolerância de 10, 15 minutos, então eu esperei só 5 minutos e fui. Como ninguém do WhatsApp mandou mensagem perguntando, eu não esperei tanto, mas a próxima vez eu coloco uma enquete para saber quem vai participar e vai dar tudo certo. O bom é que vocês não saíram perdendo de não ter participado do ao vivo, no sentido de os pontos mais importantes eu estou trazendo aqui. Então, se você gosta do ao vivo, se você quer fazer perguntas no ao vivo, participe do próximo encontro. No próximo encontro não haverá Theta Healing, então eu estarei de olho nas solicitações ali do Google Meet, tá? E aí eu vou acionando aí quem quiser entrar, vou aceitando. Outra coisa, gente, se você não pode estar no encontro, se você está com medo da sua pergunta não ser respondida, mande nos grupos. É para isso que o grupo serve, para você enviar a sua pergunta. Quem guardou pergunta para o encontro e não conseguiu participar do encontro, ficou sem resposta, entende? Se você tivesse mandado antes, isso não teria acontecido. Então facilitem a vida de vocês mesmas, porque se eu ver que a sua pergunta é interessante, que você quer muito aquela resposta, é óbvio que você vai receber. Não se limita somente ao encontro, tá, gente? A gente tem os grupos para isso. Então a maioria que veio foi do Telegram. E 2 grupos, isso mesmo, eu tenho um grupo no Telegram, o grupo do WhatsApp, porque eu fiz 2 divulgações. A do Instagram levou para o grupo do WhatsApp, e a do Twitter levou para o grupo do Telegram, tá? Então, eu dividi dessa forma para eu ver aí a questão de público, de recepção do conteúdo. Então, também estou fazendo um teste de receptividade desse tipo de conteúdo. O que eu peço para você? Terminou de assistir essa mini aula? Vai no grupo e fala o que você achou, tanto ponto positivo quanto negativo. Gostei da aula, não gostei, não achei didático, não me elucidou em um ponto. Eu fiquei muito satisfeita com essa explicação. Isso ajuda eu perceber que vocês têm interesse. Como, por exemplo, ninguém mandou pergunta no WhatsApp. Como eu ia saber o nível de interesse de vocês para participar do encontro? Entende? Então eu vou conseguir saber seu nível de interesse, se eu posso melhorar o conteúdo. Você me ajuda, eu te ajudo. Tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá. Gente, eu quero começar, eu tô com os decks aqui, eu só não trouxe o tarô, mas eu acho que tem alguma carta de tarô por aqui em algum lugar. Tem uma carta. Eu trouxe o baralho cigano ou Lenormand para algumas pessoas. Meu primeiro deck. Baralho de Pombogira, o meu é de Maria Mulambo, tá? Muitos baralhos tipo Zé Pilintra, Maria Padilha, são super parecidos com esse. Mesmas fotos, às vezes muda esse fundinho aqui, aí tem tá dando reflexo da luz. Tem os mesmos nomezinhos. Eu podia ter trago baralho comum, eu amo baralho comum, mas também é muita informação, né? A Sibila Italiana, vou colocar desse lado. Essa daqui é muito bonitinha, eu esqueci o nome dela, mas tem muitos tipos de Sibila, muitas formas de desenho. Essa eu ganhei de presente de uma consulente maravilhosa. E o tarô de Marsella, que é o que eu jogava, né? Não tô jogando tanto, mas ele não tá em catálogo. Mas é o meu, mas você que tem seu Rider Waite aí, fique em paz, fica tranquilo. A gente vai falar, sim, de uma forma um pouco superficial. Um pouco, tá, gente? Porque não, pra gente adentrar, né, nos fundamentos de cada um, precisaria de uma aula inteira para cada um. Sei que vocês entendem isso. E eu convidei tarólogos e magistas, cartomantes, para esse curso justamente porque você já vem sabendo sobre o seu deck, já vem sabendo sobre o seu baralho. Algumas pessoas que entraram são pessoas que querem iniciar, mas eu sei que você já tem algum tipo de conhecimento sobre o que você quer fazer, o que você quer ler, certo? Então, a explicação aqui vai ser um pouco rasa e eu vou indicar que você estude mais sobre, que você pesquise a história de cada baralho, para você entender o que cada baralho faz. E uma pergunta que surgiu no WhatsApp foi justamente essa, sobre a diferença de cada baralho, de cada deck, e a diferença da leitura, né? Então, eu falei no sentido de quem lê, da cartomante, da oraculista. Mas também tem um sentido de quem recebe. Então, eu vou novamente frisar esse assunto. Baralho de Pombogira. Tem um que é lindo, que foi a Elaine
Artman que fez. Baralho de Maria Padilha, depois ela fez, se eu não me engano, um inspirado em Todas as Marias. Ou esse de Maria Padilha é inspirado em Todas as Marias. E ele é lindo, gente. Esse é um dos mais bonitos de Pombogira. Perdão. E daí, depois desse que ela lançou, surgiram esses baralhos. Baralho de Zé Pilintra, baralho de Maria Mulambo, de Rosa Caveira, de Maria Farrapo. Então, surgiram os baralhos inspirados nas pombogiras. Kelly, então, como é que é essa ferramenta? Olha, a primeira coisa que você precisa saber, esse baralho não se limita ao que está escrito aqui. Primeiramente, vocês veem aqui, ó, olha as imagens, olha a diferença. De ler esse para ler um baralho, por exemplo, cigano. Eu olho para a raposa, eu já sei que ela tá me falando de armadilha, de ficar atenta. Se eu olho para esse lápis, ele tá me falando de quê? Ah, tá, mas aqui embaixo é notícias breves. Não é só isso. O baralho de pombogira, ele é tão misterioso quanto as próprias pombogiras. Então, isso daqui eu não indico que vocês se baseiem somente no que tá aqui, nem na imagenzinha e muito menos no cartãozinho que vem, tá bom? Esse baralho exige estudo, inclusive, por exemplo, se você tem um da Elaine, estude o que a Elaine explica, é realmente muito profundo. Inclusive, o estudo da Elaine traz muito que elucida sobre esse baralho. E eu indico que você jogue um baralho de pombogira se a sua pombogira indicar. Simples. Me diz, Kelly, mas é um baralho inspirado em pombogira, posso comprar, posso jogar? Você pode fazer o que você quiser. Porém, as pessoas que vão se atrair pelo seu jogo com baralho de pombogira, elas vão pensar o quê? Que você tá jogando com a energia de uma pombogira, que tem a energia de uma pombogira ali. Só que isso aqui é só carta, é só papel. Onde que tem a energia da pombogira aqui? Qual é o fundamento disso aqui? Então, baralho de pombogira para pessoas que suas guardiãs pediram que elas joguem. E aí você conversou ali com ela e ela, ok, pode comprar esse baralho e tudo mais. Entende? Não necessariamente ela vai querer um de pombogira. Mas eu sei que as pessoas, elas gostam muito. Eu tenho Rosa Caveira, ela deixa eu jogar pra falar comigo através das cartas. Vou comprar então de Rosa Caveira. Segue em paz. Eu correto pombogira cigano da estrada. Baralho que ela me indicou. Lenormand, baralho cigano normal. Nessa época que ela me indicou esse aqui, há anos atrás, nem baralho de pombogira existia. Então, esse baralho aqui, fundamentos. Sua guardiã pode conversar com você pelo baralho de pombogira. Se ela quiser, se ela pedir. Então, não é coisa que a gente inventa na nossa cabeça. Porque eu tenho Rosa Caveira e existe um baralho de Rosa Caveira que eu vou comprar pra jogar. E se a sua Rosa Caveira, meu amor, ela for uma feiticeira muito braba e ela não estiver se lixando pra falar com você no baralho, você vai jogar com nada. Então, assim, eu indico que vocês consultem o oráculo, consultem o próprio espírito, resolvam isso com ele. Se ele falar, não, tudo bem, eu topo jogar, falar com você no caso, né? Falar com você através das cartas, você pode utilizar as cartas para se comunicar com ela. É uma ferramenta. Então, coisas que é difícil de você entender, sua mediunidade não permite que você compreenda ali a entidade, você não tem clareaudiência. Joga e ela fala. Ela deixou eu atender outras pessoas. Ela quer atender outras pessoas através da carta. Melhor ainda, você compra e pode atender pessoas. Deixando sempre muito claro, não dá pra falar com o espírito de outras pessoas aqui. Só com o seu, tá? Então, o baralho de pombogira não é pra falar com pombogiras de outras pessoas. É o seu espírito, a sua pombogira, que vai comunicar-se com outras pessoas através desta ferramenta, através de você. Ponto, acabou. Não tem fundamento para você ficar vendo, ouvindo, lendo espírito alheio aqui. Eu sou médio, clareaudiente, eu escuto sim outros espíritos. Aí não é o baralho. Aí é você e a sua mediunidade. Tenham isso em mente. Então, esse baralho aqui é mistério de pombogira, gente. Mistério de pombogira. Não é para quem quer, quem... Entende? Não tô também falando, porque você não tem, você não compra. Você pode fazer o que você quiser. Estou te dando um caminho alinhado. Baralho cigano. Baralho cigano sempre foi uma ferramenta do cotidiano. Estudem sempre a história do que vocês estão mexendo. Sejam bem fundamentados. Baralho cigano é baralho de você jogar para saber coisas do dia a dia. E aí, será que eu devo levar meu cachorro ali na vacina hoje ou amanhã? Leva amanhã, porque amanhã a fila vai estar menor. Amanhã você consegue, hoje você vai chegar lá, você vai chegar atrasado. Coisa cotidiana, coisa fácil, coisa da vida. Por isso que a gente faz perguntinha boba, por assim dizer, pergunta prática, entende? Vou ver fulano essa semana? Sim, vai ver. Não, não vai ver. Inclusive, um método que eu indico é esse. Não fica perguntando possibilidades pro baralho, nem para nenhum baralho que você joga. Existe a possibilidade de tal coisa acontecer? Porque possibilidade sempre vai existir. Inúmeras na vida, sem você precisar perguntar.
Existe sim a possibilidade de você ver fulano, de você voltar com ciclano. Sim, às vezes você vai ter que mudar um comportamento, ele também, para vocês se encontrarem e conseguir se ver. Mas a possibilidade, ela existe? Sim, ela existe. Ela vai se concretizar? Aí já é um ponto a mais. Então, na hora de perguntar, pergunta diretamente: vou ver fulano, vou voltar com ciclano, vou fazer isso, não vou fazer. Entende? Que aí vocês têm uma resposta mais objetiva, porque a possibilidade ela sempre vai existir. Sibila italiana. Sibila italiana também tem quase o mesmo fundamento do baralho cigano. É cotidiano, tanto que as figuras da Sibila, ela fala justamente de coisa que acontece no nosso dia a dia. Olha assim, duas pessoas indo para uma excursão juntas. A figura de um militar. As coisas dando errado, se atrasando. A pessoa ficando doente, precisando ser cuidada. É coisa muito... Esse aqui, gente, eu uso como complemento de leitura. Mas tem gente que joga só a Sibila e é, excepcional. Ela vai ser super, 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 mega master objetiva. Eu sempre falo, Sibila não é para profundidade. Você pode extrair a profundidade de uma Sibila italiana? Sim, claro. Com o tempo de estudo, com o tempo de prática, você pode sim, porque você será um bom cartomante. Você vai conseguir extrair. Mas a princípio, tá com dúvida? A Sibila é objetiva, ela é prática, ela vai falar também do cotidiano, então ela não vai trazer grandes reflexões, ela vai falar assim, olha, faz, não faz, é assim que vai acontecer, é assado, e a partir desse local de você saber o que vai acontecer, por exemplo, vai ficar doente, 2 meses, aí você consegue orientar a pessoa, aí você também consegue receber orientação. Tarô, aí eu já falo que, olha, tarô ele já é um pouquinho, tem uma linguagem mais profunda, ele vai trabalhar com a psique da pessoa, então essa carta da estrela tem todo um simbolismo, teve o tempo que o tarô ele se associou à alta magia, então foi se utilizado até hoje, né, lâminas de tarô dentro do círculo de alta magia para conjurar determinados poderes, para passar por processos psíquicos, então eu preciso do arcano da estrela para vencer essa dificuldade aqui. Por que o arcano da estrela? Eu preciso compreender o meu brilho pessoal. Eu tô sendo bem superficial, tá? Eu preciso compreender minhas qualidades, eu preciso me cuidar, eu preciso me priorizar. Então, essa dificuldade vai deixar de ser uma dificuldade, eu vou conseguir vencer. Então, aqui é um nível mais profundo, aqui é um nível psíquico, vai falar da sombra disso aqui também. Então, se você se coloca sempre em primeiro, sempre, você tem dificuldade de agir não, estar em comunidade, de ajudar pessoas, você geralmente não vai conseguir estar atento às pessoas, entende? Então, é saber, primeiro, ler a história de cada deck, por onde ele passou, como as pessoas utilizavam antigamente, para você saber como utilizar hoje em dia. Como o meu cliente recebe isso? Essa clareza do seu cliente, você que precisa colocar no seu catálogo, tá? Então, não disponha, eu não indico você colocar todos os decks que você joga no catálogo para o cliente escolher. Tá? Você coloca o que é melhor para cada coisa. Teve um tempo de leitura que eu fazia assim, eu não falava com que baralho que eu ia jogar. Na hora do jogo eu escolhia qual baralho eu ia jogar. Então era só leitura oracular, leitura de cartomancia. Na hora que eu sentava na mesa, senti que essa pessoa precisa de um jogo com esse baralho, é esse baralho que vai responder. Ah, é com tarô, é o tarô que vai responder. Tá? Então, o seu cliente nem sempre ele vai ter clareza. Quem tem que ter clareza é você. Olha, essa pergunta do meu cliente, ela é muito prática. É igual, chegou ontem pra mim, Kelly, quero fazer 2 perguntas. Eu falei, olha, tem um catálogo com mulambo e com cartomancia tradicional, qual que você prefere? Olha, minha questão é essa e essa, me ajuda? Sim. Sua questão é prática? Não pergunte pra mulambo, porque tudo que você perguntar pra ela vai te meter processo espiritual. Ela vai falar de uma forma mais ampla. Ela vai falar da espiritualidade, ela vai falar de aprendizados profundos. E eu tô vendo que você só quer uma resposta prática. Você não quer viver processo espiritual. Você não quer entender profundidade de nada. Porque, gente, né, se tudo na vida que a gente for fazer, a gente for viver uma processão espiritual, entende? Então, é assim, eu indiquei, falei, ó, joga cartomancia tradicional, você vai ter sua resposta assertiva e vida que segue, praticidade. E assim foi feito, e assim foi excelente. Então, quem tem que trazer clareza pro cliente é você, gente. No catálogo, coloca logo lá, ó, leitura amorosa com Sibila italiana. Por quê? Porque você decidiu que a Sibila é melhor para responder no amor e acabou. Seu cliente não vai ficar confuso, tá? Ele vai saber, ele vai contratar a leitura que ele quer, que é amorosa, e você vai saber que você vai entregar o melhor, porque aquele baralho é o melhor para a leitura amorosa,
tá bom? Então não deixem na mão de cliente, porque a pessoa já chega confusa. Quem procura um jogo já procura um jogo confuso, ele querendo um direcionamento, um conselho, uma resposta. Aí você vai confundir mais ainda seu cliente. Não faça isso. À medida que você for jogando, você vai vendo a linguagem de cada baralho. E aí você decide para que ele funciona melhor. Aí eu percebi que eu consigo ter profundidade com o baralho cigano, então eu vou colocar ele como uma leitura mais terapêutica, para quem busca uma profundidade. Ótimo, perfeito. Não precisa seguir exatamente o que eu tô falando. Leu, manejou o baralho, percebeu a linguagem dele, você vai saber aonde colocar ele no seu catálogo. Bom, dito isso, essa introdução, que eu espero que tenha ficado clara, vamos pro ponto alto do nosso encontro. Eu anotei tudo aqui, então eu vou indo por partes, tá bom? Primeira coisa sempre fale com o seu cliente, gente. Sempre retome o contato se necessário. Sempre mande uma mensagem de boas-vindas na sua página, uma mensagem de boas-vindas no seu WhatsApp. Pergunta se precisa de ajuda. Viu que o cliente está demorando de responder? Falou, você precisa de ajuda? Você quer ajuda para decidir qual leitura é melhor para você? Você quer ajuda para formular sua pergunta? Eu, por exemplo, criei um pequeno e-book com ajuda para formular perguntas. Então, eu sei que tá corrido para mim, minha agenda vive cheia. Então, o que eu faço? Você precisa de ajuda para formular perguntas? Sim, Kelly, preciso. Olha aqui esse e-book. Lê, e lá eu coloco direitinho o que é pergunta objetiva, como tem que ser feita, uma leitura de um amor, principalmente comigo. Eu até coloquei uns pitacos assim sobre leituras com outras pessoas para elas se guiarem, né? Vai que ela quer fazer leitura com outra pessoa, tá tudo certo. Então, cria alguma coisa que possa ajudar seu cliente a fazer perguntas. Às vezes ele não faz a leitura porque é a primeira vez dele com um cartomante tarólogo e ele não sabe como formular perguntas. Se você tem tempo, ajude o seu cliente. Se você não tem tempo, faça pelo menos um rascunho com algumas perguntas ali base para ele se, né? Aí você manda, você encaminha. E, gente, assim, ninguém aqui é famoso. Ninguém é famoso. Então, as pessoas, elas podem super esquecer de te responder. Super esquecer. Você não esquece de responder pessoas também? Entende? A gente vai ali procurar uma leitura, um serviço na pressa, na ansiedade, mas às vezes a gente esquece de confirmar se a gente quer. Então, não tenham vergonha de mandar mensagem de novo, não tenha vergonha de perguntar. Ou você quer fechar a sua leitura, você quer agendar. Eu preciso te ajudar em alguma coisa para que você saia da dúvida, entende? Então, mande mensagem para o seu cliente. Isso vai ajudar você a fidelizar, vai ajudar a entender quem chega para você. Chegam mais pessoas confusas, mais pessoas ali com objetivo do que quer. E Kelly, não queria ter que lidar tanto com isso. Poste no seu perfil sobre isso. Ô, gente, se você é uma pessoa que tem medo de fazer leituras de cartas porque você não sabe o que perguntar, saiba que comigo você vai ter esse tipo de ajuda. Você vai receber, por exemplo, esse e-book. Saiba que eu tenho uma lista de perguntas base que podem te direcionar. Saiba que se você for perguntar, por exemplo, se você quer um conselho, é assim que se pergunta. Ensine o seu público. Porque sempre está aparecendo uma pessoa nova para te seguir, lá no seu perfil do Instagram, TikTok, Twitter, enfim, tantas redes sociais, né? E quando essa pessoa escuta você falando isso, às vezes era o maior bloqueio dela para fazer uma pergunta pro tarô. Pronto, você sanou a dúvida dela. E por você ter sanado, ela vai fazer essa tiragem com você. Porque ela vai perceber que você conhece a dor que ela tem. A dor da não sei fazer pergunta. Entende? Então, essa pessoa, ela me entende. Então, se eu chegar para ela e mandar uma coisa mais ou menos, ela vai me ajudar a transformar essa coisa mais ou menos que eu mandei em uma pergunta, entende? Você é o tipo de cartomante, tarólogo que gosta de contexto? Deixe isso claro para o seu cliente. Olha, meus atendimentos são com contexto. Então, eu peço que você mande um contexto. Por que eu indico vocês a fazerem um mini formuláriozinho para quando você for agendar ou atender, você fala, olha, eu preciso desses dados aqui. Nome completo, data de nascimento, estado civil. Eu gosto de perguntar porque isso deixa a leitura mais direcionada. Se você está solteiro ou não, se você está trabalhando ou não. E um contexto. Não peça para a pessoa dar um contexto se você trabalha com contexto. Se você não trabalha com contexto, se você gosta de ler a energia primeiro e aí, né, descobrir tudo sozinha, fale também pro seu cliente, porque tem gente que ama dar contexto, gente. Algumas pessoas chegam na leitura e elas querem ser ouvidas. Então, se você não gosta, se você não quer esse tipo de atendimento, deixe claro, tanto nos seus conteúdos do Instagram ou da sua rede social, que você trabalha com isso, quanto na hora que seu cliente chega lá no seu WhatsApp para marcar. Olha, eu não trabalho com contexto, então eu peço que você não me explique nada, me mande só esses dados aqui e a sua pergunta.
tá? Então sejam sempre claros, tragam lucidez para o seu cliente, porque você não vai ter com você pessoas que não estão compatíveis com você. Então quem vai chegar para você vai ser cliente que gosta de dar contexto, porque você é um cartomante, um tarólogo que gosta de contexto, certo? Bom, isso aí já é parte do segundo instrução que eu dei para as meninas. Fale com um público específico. Quem quer falar com todo mundo, fica sem ninguém, tá? Se você for muito bagunçada, quer que eu queria atingir o maior número de pessoas possíveis, vamos ter clareza? Clareza é excepcional. Qual é o objetivo final do que você faz? Você quer impactar quem? Qual o seu cliente final? Qual o resultado? Qual a transformação que você quer? Aí eu quero falar diretamente com mulheres, eu quero falar diretamente com homens, eu quero falar diretamente com adolescentes, eu quero falar diretamente com pessoas que estão querendo resolver relacionamento. Eu amo falar sobre relacionamento, resolver, ajudar, orientar. Então esse é seu público-alvo. Público de uma forma geral. Ah, não, eu gosto de coisas relacionadas a, sei lá, saúde. Ah, não, eu gosto de ler, fazer leituras mais para encontrar objetos, encontrar coisas, encontrar pessoas. Vai afunilando a sua comunicação e deixando claro qual o seu público-alvo, o que você traz de melhor na sua leitura. Nossa, eu sou ótima numa abordagem terapêutica, eu gosto de fazer a pessoa refletir, eu gosto de trazer profundidade, eu gosto de fazer a pessoa pensar, eu gosto de dar um viés para ela, assim, maior, sabe, de visão, não só a situação muito específica. Você gosta disso? Então fale para as pessoas, olha, gente, a minha leitura é assim, eu gosto de trazer profundidade, então você vai chegar e vai me perguntar, devo voltar para ele? A gente vai analisar como um todo essa relação, não só se deve ou não voltar. Então, seu cliente, ele só vai se constar com você se ele quiser se constar dessa forma, ser atendido dessa forma, melhor dizendo. Então, você vai atrair gente de qualidade, você vai atrair exatamente quem você quer atender. Porque, gente, boa parte da energia que nos desgasta no final do dia não é só ficar abrindo carta na mesa, não. Ai, quero terminar o dia tão cansada, meu Deus, exausta. Porque nem sempre você está se conectando com o seu cliente ideal, por assim dizer. Aí você tá atendendo todo tipo de gente, povo confuso, povo muito doido, você se desdobrando em 500 para conseguir dar a melhor resposta. Você vai terminar seu dia exaurida, minha amiga. Acorda. Então, assim, quer atender X tipo de público, de pessoa, porque você vai sentir prazer na sua leitura, você vai sentir melhor, e até a questão de você sentir confiança no que você está entregando, porque às vezes você vai atender uma pessoa que quer uma resposta objetiva, você sente que a pessoa quer uma coisa objetiva, você fica lá falando muito e a pessoa não entendeu nada com nada, porque ela só queria que você falasse se vai dar certo ou se não vai. Aí você se sente inseguro porque parece que a sua leitura foi péssima. Mas não foi péssima para aquela pessoa. Então você tem que estar alinhado com o seu cliente ideal. Não fique pensando só em pessoas e pessoas e pessoas. Pense em quem você realmente quer atingir. Ah, eu amo fazer leitura pra gente da espiritualidade. Seu conteúdo precisa comunicar isso. Então se você quer fazer só conteúdo viral, reels, um monte de post aleatório, meme, gente, isso vai atrair qualquer tipo de público. Aquele povo que só quer saber sim ou não, aquelas pessoas que querem ser atendidas de madrugada. Mirem um público certo, mirem um público alvo, não seja generalista, tá? Gere conexão com as pessoas que você quer falar. Então, eu quero falar com mulheres que se sentem perdidas dentro do meio espiritual, quero orientar essas mulheres, eu quero falar com mulheres porque eu sei que tem muito homem que engana a mulher, sei lá, N motivos. Escolheu o seu, sentiu mais ou menos o que você quer fazer agora. Então, você vai falar isso sempre, você vai gerar esse tipo de conexão. Gente, olha, meu propósito com as cartas é atender pessoas que passam por isso e isso, pessoas que buscam essa orientação. Então, eu não gosto de atender gente que tem urgência, não é a minha forma de atender, não é o meu propósito. Existem outras cartomantes, outras tarólogas, procurem elas. Tem gente que adora atender gente que tem emergência, ama encher a agenda o dia todo. Então, vai ter nicho, ou melhor, vai ter público para todo mundo, vai ter trabalho para todo mundo. Então, encontre o seu lugarzinho, decida a partir da onde você quer falar, como você quer falar. Eu não leio sobre saúde, deixe isso claro. Eu não leio sobre morte, deixe isso claro. Precisa estar claro ou no seu catálogo, ou você, como você se comunica no seu Instagram. Sempre coloque observação, não atendo com urgência, atendo com urgência se mandar um valor da taxa de urgência, deixe tudo claro, porque daí você não vai perder tempo na hora que a pessoa chegar no seu WhatsApp para marcar. Ela vai saber a sua forma de atender e ela tá indo porque ela quer ser atendida por você daquele jeitinho mesmo, tá bom? Outra coisa, gente,
vocês precisam ter um lugar para ler, vocês precisam ter um canto para você atender. Mesmo que você não tenha tanto tempo, Kelly, só vou conseguir atender no sábado 2 horas por dia. Beleza, tem hora de terminar e hora de começar, hora de terminar. Seu cérebro precisa entender isso como um trabalho. Gente, se você realmente quer ganhar dinheiro com cartomancia, com tarô, fazer disso uma fonte de renda, só vira uma fonte de renda se você encarar como um trabalho. Então você precisa sentar e entender que você está trabalhando, porque senão nem você vai encarar como um trabalho. Se você não encarar como um trabalho, encarar como um lazer, encarar como uma missão, aí sabe o que acontece? Você não consegue vender. Você não consegue ter um bom retorno, você nem consegue estar segura ali como um local de trabalho. Estou prestando um serviço, eu preciso ser paga com antecedência. Mesmo que é um tipo de trabalho que envolve a espiritualidade, as energias, o acolhimento, isso não diminui e não faz de você uma pessoa que não mereça descanso, que não mereça ter todo um cuidado ali com você mesma antes do seu cliente para você atender bem. Então, assim, gente cansada não consegue produzir nada que é bom pro mundo, tá? Então, pelo amor de Deus, eu tenho um horário, seu cérebro. Gente, nosso cérebro precisa de rituais. Se vocês não sabem, tô falando agora. Então, você precisa ter uma forma de começar e uma forma de terminar para o seu cérebro entender que você está terminando naquele horário. Porque senão você fica doida e aceitando tudo quanto é atendimento num dia só para ganhar mais. Só que aí o que vai acontecer? Você vai ficar morta de cansada. Às vezes você não vai conseguir atender durante os outros 2 dias. Você vai estar exaurida. E se você tiver alguma crença relacionada a dinheiro e sofrimento, minha amiga, acabou. Seu corpo vai odiar que você jogue e que você ganhe dinheiro com isso, porque você vai sofrer também. Entende? Gente, por favor, vamos estar botando um valor aí no seu servir. Eu começo agora, eu termino agora. Ser muito clara, não tem horário hoje. Se você quiser ser atendida, tem horário amanhã. Eu gosto sempre de falar, uma coisa que eu aprendi na confeitaria quando eu trabalhei foi, nunca utilize o não. Sempre já dê a opção. Então a pessoa te pergunta, Kelly, você pode me atender hoje? Eu consigo te atender amanhã às 10. Entende? Não vai falar, não consigo. Aí às vezes a pessoa não entende muito bem. Você tem que falar um nãozinho mesmo. Olha, realmente eu não consigo te atender hoje, mas eu tenho um horário de amanhã às 10. Fica bom pra você? Então você já joga pra pessoa a solução e não o problema. Que aí ela já marca com você. Outra coisa, qual a sua meta? O que você quer com a cartomancia e com o tarô? Eu só quero fazer disso uma missão e ajudar pessoas. Gente, esse ajudar pessoas já coloca no local da caridade que a gente conversou. Se é esse o seu objetivo, não fique esperando que a sua agenda vá lotar. Entende? E também não fique esperando que vá vir pessoas que queiram autoconhecimento, queiram alguma resposta. Vai ser sempre gente que você vai ter que ajudar. Ajudar mesmo. Então, quando a gente decide o que a gente quer, a gente já começa a atrair aquele tipo de público. Você quer ser uma ajudadora de pessoas no mundo espiritual? Vai vir um monte de gente quebradaça pra você ajudar. Um monte de gente assim, tá passando dificuldade psicológica, vulnerabilidade emocional pra você ajudar. Não foi isso que você falou que queria fazer? Então sejam claros na sua decisão de o que você quer com isso. Tanto em relação a como o seu trabalho ele vai estar no mundo, quanto você quer ganhar com isso também. Então assim, você sabe quanto você quer ganhar? Você sabe quantas horas você pode trabalhar? Eu ainda sou CLT. Então, o que você pode fazer? Você pode agendar e fazer as tiragens quando der pra você. Então, você tem 30 minutos antes de dormir, você consegue fazer tiragens nesse tempo. Então, quando a pessoa for te procurar, você fala, olha, eu só trabalho com agendamento e eu entrego em 7 dias. Então, aí, à medida que as pessoas for agendando, você vai anotando. Cada 30 minutos de cada dia você vai respondendo. E aí você consegue atender todo mundo em 7 dias úteis. Eu sempre falo isso. Por favor, peguem um final de semana de vocês pra descansar, tá? Novamente, gente exausta não produz coisa muito, muito positiva. Nessa do resultado é bom também ter meta financeira. Quanto você quer ganhar? Sabe aquele papo? Dá pra ganhar 10 mil com cartomancia por mês? Dá sim pra ganhar 10 mil com cartomancia por mês. Ok, dá super, gente. Pelo amor de Deus, dá pra ganhar com qualquer coisa. A questão é, você não sabe como. É só isso. Então, lógico que não dá pra eu ganhar 10 mil com cartomancia no mês se a minha pergunta, hoje a minha pergunta é R$25, uma pergunta objetiva. Entende? Vai depender do seu valor, do valor dos seus atendimentos. Isso é uma questão de educação financeira basiquíssima, tá? Então, assim, se você cobra menos, você teria que atender muito mais pessoas para você conseguir esse 10 mil por mês. Se você cobra mais, você pode atender menos pessoas e ganhar esse 10 mil por mês. Não é papo de marketing, é papo de educação financeira. Vamos acordar pra vida, tá? Então, assim, em algum momento
que você tá se sentindo profissional o suficiente, você tá pronta, você não tá com dificuldade de cobrar, você pode colocar um valor mais alto e aí você vai se basear dessa forma. Se eu atender tantas pessoas aqui por semana, eu consigo ganhar esse valor por mês e você se programa para isso, sem se desgastar, sem ter que lotar a agenda, tendo o seu tempo. E aí é um patamar que a pessoa chega que ela não tem medo de perder cliente. Porque veja só, uma coisa que eu coloquei aqui também. Se você tem medo de perder dinheiro, você vai atender gente 4 da manhã. Porque você pensa, meu Deus, se eu não atender essa pessoa, eu tô perdendo dinheiro. Ai, meu Deus, entende? Tem gente que vem pagar uma leitura, gente. A pessoa fala que paga o dobro só pra você atender ela a hora que ela quer. E se você estiver desesperada por dinheiro, é lógico que você vai. E se você tiver medo de perder, sabe assim, será que eu vou ser uma cartomante, um tarólogo ruim, porque daí eu não vou atender essa pessoa e eu tô dizendo não pra minha missão? Você tá dizendo não, é pro seu bem-estar. Você tá esquecendo que você é humano. Que espiritualidade é essa que vai querer que você sofra pra cumprir uma missão? Como disse uma querida lá no grupo, isso é papo de kardecismo, papo de espiritismo. Vamos rever esse local de sofrimento para herdar o reino dos céus, tá? Então, assim, se você tem medo de perder cliente, você vai ser a pessoa que vai estar exausta no fim do dia porque você não quer perder dinheiro, não quer perder cliente, quer ser boazinho com todo mundo. Porém, a construção de autoridade que eu coloquei em algum lugar, já é a próxima. Aumentar sua autoridade reforçando sua autenticidade. O que você quer bancar e o que você não quer bancar. Foi isso que eu falei para as meninas. O que você banca e o que você não banca. Se você banca atender qualquer pessoa, qualquer horário, como se você fosse um pronto-socorro de emergência espiritual, então você tá ensinando as pessoas a te tratar assim, tá? E aí não vai reclamar quando isso acontecer todos os dias. E não vai reclamar se alguém te xingar quando você disser não. Porque daí você se posicionou como quem estava disponível o tempo todo, a pessoa te procurou, dado os devidos recortes para uns doidos aí, tá? Então, assim, não quer ser visto assim, não fale assim, chegue no seu story e fale, gente, não sou pronto-socorro espiritual, não atendo de madrugada, ponto. Eu mesmo coloco no meu catálogo, me desrespeitou, vai ser bloqueado, não vou te atender de novo, pode pagar o dobro, triplo, 10 mil, não atendo. Inegociável. Quais são os seus inegociáveis? Deixe claro nos seus conteúdos, deixe claro quando você falar no stories, deixe claro no seu catálogo, deixe claro, faz como é que é o nome? Tipo um bannerzinho, né, como a gente faz no nosso catálogo, e coloca lá, informações de agendamento e atendimento, bota suas regras, minha amiga. Na hora de falar no Instagram, no WhatsApp, em qualquer lugar, tem gente que grava status, né, ou só escreve, não interessa, você precisa se posicionar. Ter autenticidade. Então, se você é uma mulher que, tipo, eu não suporto fazer leitura de amor, fala! Ninguém vai te julgar, quem te julgar também que se foda. É preciso que o seu público entenda quem você é. Entende? Eu sempre falo, gente, não vem pro lado de Maria Mulano falando de amor. Ela não vai responder. Ela não vai responder te ajudando a conseguir um grande amor. Ela vai te situar. E se você não quer ser situado, não pergunte para ela. Vai na cartomancia, que a gente tem outros caminhos. Por quê? Porque ela tem personalidade. Não é porque na espiritualidade que ela tem que ser boazinha, assim como você também não tem que ser boazinho com todo mundo. A sua autenticidade é que vai atrair seu cliente ideal. Então, se você quer ser agradável com todo mundo, novamente, gente que quer conquistar todo mundo não conquista ninguém. Não conquista ninguém. Gente, os feedbacks que a gente recebe, os melhores, que são o que você vai fazer com que você atraia melhores públicos, vai fazer com que a pessoa te indique para outras pessoas, é justamente de gente que gosta de você, do jeito que você fala, do jeito que você se posiciona. Então, para alinhar, seja autêntica. Olha, gente, comigo não tem isso. Eu não vou mentir pra você na carta, não vou falar o que você quer ouvir. Se a resposta for um áudio de 2 minutos, vai ser 2 minutos. Se for 10, vai ser 10 e acabou. Isso vai fazer com que o seu cliente, aquele que não gostou, vai vazar. Sorte a sua, livramento. Aquele que ficar já sabe o que ele quer. E aí ele é aquele cliente que vai te escutar, amar sua leitura e vai indicar para outras pessoas, porque gostou do jeito que você fala. Eu tenho inúmeras clientes que querem... Eu faço leitura e eu sou bem objetiva. A pessoa fala, nossa, não gostei da resposta, mas muito obrigada, porque ela gosta de sinceridade. Ela não gosta de coisa muito doce, palavras muito adocicadas. Entende? Então, isso vai fazer você fidelizar. Porque o problema de vocês não é, ter ou não ter cliente, gente, é fidelizar cliente. Sabe o que abre portas para outros clientes? Clientes satisfeitos.
Leituras maravilhosas, feedbacks incríveis. Não tenha medo de pedir feedback. Ai, eu não recebo feedback. Pede o feedback. Faz alguma ação, alguma coisa onde você pede o feedback das pessoas. O que eu fiz no dia do cliente? Eu pedi feedbacks, porque às vezes as pessoas esquecem de mandar. Elas não se importam em mandar, elas não sabem que pra gente é muito valioso saber se a leitura for boa ou foi ruim. Mesmo um feedback ruim, deixa claro, olha, se você não gostou, por favor, se você puder escrever pra mim que não gostou, o que você não gostou, se foi o jeito que eu falei. Gente, isso te ajuda a se aprimorar, a ter resultados, né? Você postar seus resultados e outras pessoas que se identificam vir na sua leitura. Então, quando alguém me manda lá, eu amei sua leitura, foi muito objetiva. Quem gosta de resposta objetiva vai se consultar comigo. Ah, e a pessoa manda pra você, eu amei sua leitura, foi muito profunda. Quem gosta de profundidade vai se conectar com você. Você sempre vai estar atraindo o seu cliente ideal a partir disso. Então, mande uma mensagem. Oi, tudo bem? A gente jogou semana passada. Eu queria saber se você consegue me mandar um feedback sobre a leitura, o que você achou e tudo mais. Às vezes você não consegue assim, você faz uma promoção. Gente, hoje, quem conseguir mandar feedback das leituras que já fez comigo, escrito, né? Porque geralmente áudio é um pouco complicado de estar postando em rede social. Você pede pra pessoa escrever e você faz, sei lá, um desconto pra ela na próxima leitura. Sejam inteligentes, tá? Outra coisa. Liderar seu trabalho é mais do que você... Quando você olha pro seu... É que eu ia falar uma frase clichê, tá? Então vou trocar aqui a forma como eu vou me posicionar. Quando você encara como um local que você quer ter fonte de renda, que você quer viver disso, já se tornou um negócio. Então você precisa olhar dessa forma. Não adianta achar ruim o marketing, não adianta achar ruim nada. Você vai precisar saber de muita coisa. Produzir conteúdo, se posicionar, conversar, fazer tudo isso que eu ensinei até agora. Fazer o catálogo direitinho, o preço, falar com a pessoa, falar com o cliente, falar para indicar, coisas assim, porque é um negócio. Então, assim, não interessa se você é boa jogadora de cartas, isso aqui é o mínimo. Estudar e saber jogar é o mínimo que você tem que fazer. Isso aqui já não te faz uma profissional excelente, não, tá? Não vai fazer você ter isso aqui como fonte de renda só porque você joga muito bem, sua leitura é incrível. Você precisa entender seu negócio como um todo. Eu ser uma boa costureira e fazer roupas incríveis, vai fazer a minha loja de roupas prosperar? Não vai, porque eu tenho que ser boa administradora, eu tenho que saber o mínimo do mínimo das vendas, eu tenho que saber como postar minhas coisas, meu produto. Se você tiver muito dinheiro, você contrata profissionais para fazer isso, é claro. Mas se vocês estão aqui é porque vocês não têm esse tanto de dinheiro para isso. Então, parem de achar que é só saber ler as cartas e saber ser boa e ter o tal do dom. Esquece, você vai ter sim que entender de marketing, de venda, de precificação, questão de preço. Não consegue cobrar mais agora? Gente, não cobre. Acabou. Sabe por que acontece? Você vai dobrar o seu preço e você não vai atrair ninguém porque você não acredita que você merece aquele valor que você está colocando lá. Então não adianta forçar a barra pra... Ai, é porque disseram que eu tenho que cobrar mais pra eu ganhar melhor. Você não acredita nisso. Você não acredita que seu cliente pode pagar. Você fica com dó das pessoas. Você, entendeu? Tem um monte de coisinha, né? Não acredita? Não cobre. Ah, não, mas é porque eu quero fazer realmente um trabalho mais ali pra pessoas que querem ter um acesso e não podem pagar muito. Legal! Se você sabe que esse é o seu propósito, faça assim. Mas também não reclama que não ganha mais. Agora, se você quer, realmente cobrar mais, o que eu indico? Sempre deixe uma promoção ou um tipo de leitura acessível, uns 20 e poucos reais, coisas assim, para o público, né, que precisa da acessibilidade, para você se sentir melhor, porque às vezes é só uma questão de você se sentir melhor. E tenha leituras mais caras. Gente, melhor. Se seu jogo foi excelente, se é o que o seu cliente procura, se você traz bons resultados, se você impacta positivamente qualquer pessoa, eu digo qualquer, porque vocês ficam falando de quem recebe um Bolsa Família e não consegue pagar, mas a pessoa que recebe Bolsa Família, se ela quiser, ela compra sim um monte de coisa aí, um monte de iFood, entende? Não tem esse negócio da pessoa não pode, ela escolhe o que ela pode e o que ela não pode. Então, assim, se sua leitura for excelente, se você entregar o que o seu cliente quer, e enfim, N coisas de qualidade no que você faz, ele não vai ter problema de pagar uma leitura mais cara, você pode ter certeza disso. O problema tá aqui dentro da sua cabeça. Porque todas as vezes que eu falei, meu Deus, eu vou botar o trem aqui, vai perder muito cliente. Sabe quem foi embora? Quem tava pelo preço. E você quer ficar atendendo pessoas só pelo preço? Então, assim, esse aqui é um clichê. Quer botar um preço baixo para atrair gente, se as pessoas só vão ficar pelo preço baixo. Então, realmente, quem só te atende com você pelo preço, essa pessoa vai deixar de ser atendida por você pelo mesmo motivo.
Eu perdi pouquíssimos clientes, graças a Deus, toda vez que eu altero o preço, pouquíssimos. E quando eles vão embora, gente, agradeça. Como é que você vai achar ruim que você perdeu o cliente por causa do preço? Você não quer uma pessoa que valorize seu trabalho e realmente escute bem o seu áudio, o seu direcionamento? Aquela pessoa tava só pelo preço, você tá achando ruim que ela não vai mais se atender com você. Por causa de quê? Entende? Eu amo as clientes, elas... Tem gente que se programa pra fazer um atendimento comigo. Kelly, eu passei 2 meses juntando esse dinheiro pra fazer esse atendimento. Porque você é boa, eu amo seu atendimento. Gente, isso é maravilhoso. Então não preciso mais me preocupar que a pessoa não tem dinheiro pra ser atendida por mim. Ela quer muito. Não tem isso, não. Entende? Então, beleza. O que mais que a gente teve aqui? Ah, sim. Aumentar repertório. Gente, aumente seu repertório. Quer ser um ótimo tarólogo, um ótimo cartomante? Não é só sobre símbolos e cartas e espiritualidade e a intuição que eu tenho, dom, blá, 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 blá. Nem eu acredito nisso, tá? E pra mim tem que ser estudo e sensibilidade. Nem é mediunidade, é sensibilidade. Pois você vai estar cuidando de pessoas, você precisa ser sensível ao outro. Tem assunto que você não domina, mas você precisa entender o local de dor daquela pessoa. Ai, detesto mulher que pergunta de homem. Vamos se colocar no lugar da amiga. Às vezes ela tá super numa puta dependência emocional e ela não consegue pensar em outra coisa. Às vezes ela tem... Enfim, gente, tantas coisas que acontecem. Então, assim, sai do seu lugar e se coloca no lugar do outro. Aí, se você não conseguir, como eu disse, se posiciona. Fala, olha, gente, eu não consigo atender gente assim. Por favor, procure outra cartomante. Porque daí é uma limitação sua e seu cliente não precisa sofrer na sua mão porque você não dá conta. Leia livros. Estude, ouça podcasts de todos os temas. Eu tava lendo um livro hoje sobre vício, assim, ó, magnífico. Por quê? Porque você vai aumentar seu repertório de conhecimento sobre assuntos diversos. E quando aquela pessoa vir na sua mesa perguntar sobre um assunto, falar de um assunto, desabafar, você consegue acolher ela melhor. Você não precisa ser um psicólogo, tá? Ninguém aqui é terapeuta de ninguém. A psicologia tá aí no seu local e a gente tem que indicar os clientes para esse lugar da psicologia quando necessário, da psicoterapia. Mas é interessante você ter outros conhecimentos, você postar ali que você lê um livro, indicar para os seus consulentes, para eles entenderem que você é profundo, que você é profunda, que você não é essa coisa de espiritualidade rasa que só se baseia nisso aqui. Porque se a pessoa chegar na minha mesa hoje e falar que tá com um parente passando por vício, eu estou estudando sobre. Eu não vou tratar como algo banal. Ai, é só um obsessor. Ai, não sai porque não quer. Manda internar numa clínica. Não, eu vou saber acolher essa mãe, essa esposa que não sabe o que fazer, que é codependente também. Existe a codependência de quando a pessoa tem um vício. O outro, ele também fica num estado muito ruim, adoece junto. Isso vai fazer sua leitura ser diferencial. Então, por favor, aumentem o repertório de conhecimento de vocês. Estudem diversos temas sobre seres humanos para você ser um ótimo ser humano naquela mesa ali que você atende seu cliente, tá? Gente, a lista é enorme, a aula já tá ficando muito grande. Eu achei que ia fazer bem pequenininha, mas eu vou me entregar ouro para vocês, né? Então, acho que eu vou sair. Eu vou terminar aqui com qual? Essa daqui, um grande erro. Dar a resposta sem orientar seu cliente. O que faz um diferencial numa leitura? Você orientar. Gente, se eu tô indo ler a carta com você, ler oráculo com você, eu preciso de um direcionamento mínimo do mínimo, tá? Mesmo que essa pessoa venha pedindo só a resposta, entregue um pouco a mais pra ela. Entregue um direcionamento. Então, eu falo, sabe, o que eu gosto muito de dizer é, não fica com medo de... Ou não fica com medo, não precisa tudo você explicar. Por exemplo, a sua pergunta objetiva, eu só abro 3 cartas. Beleza, responde lá seu cliente, mas abre mais 3 e vê uma orientação para ele. Sabe? Bota uma riqueza nessa tua leitura, pelo amor de Deus. Não se limita, não precisa falar para ele que você abre orientação. Você só sentiu que a pessoa precisa ser orientada, não é só a resposta que ela quer, abre uma orientação. Algo a mais. Eu amo ler energias pra me entender uma situação, quando a pessoa não explica direito. Mas eu não fico falando, eu tô lendo a sua energia aqui. Não, eu abro ali, vejo a situação, falo, tá, ela tá presa aqui, ó, nessa dor, Então aí isso complementa a minha leitura. Então eu abri aqui, Maria perguntou se deve voltar, enfim, se tem a possibilidade dela voltar pro antigo trabalho. Tem, mas envolve o quê? O que ela pode fazer para voltar lá? Aí eu abro uma orientação, falo, olha, Maria, sim,
existe essa possibilidade, assim, assim, assado. E o melhor que você pode fazer em relação a isso é isso, isso e isso. Isso enriquece a resposta dela. E ela vai ter você como uma referência de... Às vezes eu vou lá na Kelly fazer uma pergunta e ela me entrega muito mais que isso. Gente, isso é o valor de um trabalho que faz a pessoa pagar o preço desse trabalho, independente de qual ele seja. Era para eu falar de método aqui também, vai ficar muito extenso, então eu prometo que na outra aula eu falo de métodos com vocês de jogo. E aqui eu deixo só uma indicação. Começa vendo métodos na internet. Procura métodos de jogo, tá? Procura, baixa o print do Google Sim, faz um teste de leitura na sua casa para você mesmo, para uma pessoa que você conhece. Abre lá, gostou da leitura? Já coloca no seu catálogo. Sem jogar com esse método aqui, tá? Porque daí você vai se aprimorando, você vai tendo respostas mais assertivas e tudo mais. E uma dica para quem perdeu o Teta Healing, eu trabalho com as pombos entre aspas, com baralho de pombogira. Uma dica que eu dei no início foi baralho de pombogira com a sua pombogira. Sabe uma coisa legal para você fazer? Uma técnica, um método incrível? Sentou na mesa, não sou mais eu, aqui é a Maria Mulando. Quando a gente busca esse local, além da gente, nossas inseguranças se dissipam. Então você senta e fala, não sou eu que estou respondendo, não sou eu que estou olhando essas cartas, aqui é a Maria Mulando. Nem que você precise de um tempo de concentração assim, ó, acabou. Gente, isso daí já vai fazer um fucking diferencial na sua leitura. Mas você precisa confiar no teu espírito, beleza? Porque, não é só repetir na sua cabeça, não. Sentou, falou, esse jogo é de Maria Mulando, eu não sei como é que vocês fazem as consagrações, né? Eu tenho o meu jeito de fazer. Iniciou, querida, eu não tô nem aí pro que eu acho que é. Por exemplo, essa carta aqui. Nem aí pro que tem na minha cabeça sobre esse lírio, sobre aqui tá, notícias distantes por caminhos distantes. Nem me importa com o que eu tô vendo aqui. Olhei, não sou eu que estou vendo, é Maria Mulando. E a bicha destrincha isso daqui de um jeito... Gente, isso daí já vai te dar uma segurança fucking. Gostou dessa aula? Não esquece, vai lá no grupo, fala pra mim. Não gostou? Faz a mesma coisa, vai lá no grupo, fala pra mim. Até a próxima, na terça-feira. Convidem os amigos e as amigas. É só me pedir um link no Instagram ou no WhatsApp ou no Telegram.